quem estiver me acompanhando durante os exercícios aqui dentro do Photoshop, vai ser bem importante todo mundo ter um workspace bem parecido. Então, eu vou colocar aqui um workspace genérico. Então, eu vou ver aqui, ó, na lista de opções. E dessa lista, ele tem várias opções aqui básicas, que são as que vêm junto com a instalação do Photoshop. E de todas elas, a que eu mais trabalho inicialmente é o Essential. Eu gosto de trabalhar aqui também com a opção de 3D, quando eu estou manipulando imagem de 3D. Mas aqui nesse momento, a gente vai trabalhar com o Essential. E o meu Essential, tá vendo que ele ficou igual? Ele não mudou nada da última vez que eu mexi? Isso é porque sempre que você mexe na tela, ele atualiza o Essential para a última opção que você usou. Na verdade, eu queria a opção de fábrica, a opção que vem instalada junto com o Photoshop. Então, para eu resetar as opções Essential, eu venho aqui na mesma abinha e escolho Resetar Essential. E ele volta aqui ao padrão, e tanto vocês quanto eu vão trabalhar com o mesmo workspace. Só que eu faço algumas modificações, eu recomendo assim, conforme vocês vão trabalhando e vocês vão aprendendo como trabalhar com cada painel, vocês vão modificando de acordo com os painéis que vocês mais usam. E, por exemplo, também, se vocês trabalharem com 2 monitores, que é uma coisa que eu faço bastante, vocês podem diagramar já pensando que você tem agora o dobro de espaço, então você vai ter como diagramar mais ou menos painéis na tela. Então, a primeira alteração que eu vou fazer é, aqui na barrinha de opções, eu vou deixar 2 em vez de uma. Eu prefiro, em vez de trabalhar aqui com uma coluna só, eu gosto mais de trabalhar aqui com 2 colunas. E aqui do lado tem alguns painéis que eu gosto de adicionar, além dos que já vêm. Então eu vou vir aqui, ó, em Window, e eu vou trazer os painéis que eu quero adicionar. Os painéis que eu quero adicionar são o painel Histogram, o painel Info e o painel Navigator. Aí eu gosto de diagramar assim, ó. O painel Navigator eu deixo aqui para baixo, o painel Info eu deixo aqui como segundo e o painel Histogram como primeiro. Eu já conheço eles cada um pelo seu atalho, então se forem acompanhando aqui só os desenhos dos atalhos que eu tenho, vocês vão reconhecer. Na dúvida, você pode ativar o mouse em cima e ele vai aparecer o nomezinho do painel. Se você clicar no íconezinho, o painel expande e você pode encolher ele clicando aqui nas 2 flechinhas. Se você quiser expandir todos os painéis, você pode vir aqui, ó, nas 2 flechinhas da coluna. Ele vai expandir todos os painéis. Eu quero expandir aqui só dessa forma, e daí quando eu quiser esse painel expandido, eu clico no íconezinho. E para alterar a ordem, eu só fui clicando no ícone e movendo. E você pode tanto colocar ele solto, quanto agrupar ícones juntos. Então, você só pega, joga junto de onde tem os outros ícones. Você vai ver que vai fazer um raio azul em volta, indicando que ele vai ficar agrupado. E eu deixo aqui, ó, Histogram, Info e Navigator junto. Na sequência, eu gosto do histórico, que é bem útil. Até vou expandir aqui o histórico. Para expandir, você vem aqui, ó, nas bolinhas aqui do canto. Clica e puxa. Daí, quando eu abrir, ele já vem aqui maior. O histórico ele vai guardando todo o passo a passo que você for fazendo, e daí você pode usar ele aqui grande para já saber, eu estou nesse passo, mas eu precisava voltar nesse passo. Aí você vai ver todo o teu histórico. E aqui o painel propriedades, que é super útil nessa versão do Photoshop e nas próximas também. Ele tinha várias funções diferentes, eram vários painéisinhos diferentes. Agora eles colocaram um painel propriedade que ele é meio genérico, dependendo do que você seleciona, ele vai ter as propriedades que você selecionou. E acaba sendo útil em várias circunstâncias diferentes. Então eu vou deixar ele aqui também visível. E aqui nos painéis padrões, eu deixo todos eles do jeito que tiver. Caso você não queira algum deles ou queira diagramar diferente, você pode vir aqui pelo nomezinho e mover ele de posição. Para acessar esses painéis que estão atrás, é só clicar no nomezinho deles. Se eu quiser fechar em algum deles, eu posso puxar ele para fora e clicar em fechar. Ou trazer um painel para lá, eu clico e arrasto para cá. E eu posso soltar ele aqui no mesmo frame, no mesmo quadradinho. Ou eu posso jogar num frame novo acima ou abaixo. É só ver essas informações azuis que vão aparecendo na tela. E eu vou jogar aqui junto. Então, eu deixei aqui basicamente, como ele é por padrão, eu só diagramei esses dois um do lado do outro e trouxe o painel Info, Navigator e Histogram. Daí eu tenho essa categoria aqui nova. Já que eu fiz essas alterações, para eu não ter que fazer de novo, eu vou vir aqui, ó, na aba de Workspace. E em vez de eu abrir um dos presets, eu posso vir aqui, ó, em Novo Workspace e dar um nome aqui de vídeo aula. Aí sempre que eu precisar desse Workspace, já vai estar ali salvo. Vou clicar aqui em salvar. E ele já indica aqui, ó, estou no painel Workspace Vídeo Aula. Se eu vim aqui na abinha, eu posso mudar para outro Workspace, ou conforme eu for bagunçando aqui meu painel, eu posso vir aqui e resetar sempre que eu precisar. Então você tem bastante controle aqui de todas as partes do teu Workspace, só clicando, arrastando e movendo. Mas é interessante a gente pelo menos entender um pouco de por que eles estão aqui e o que eles fazem. Então eu vou passar por alguns deles explicando qual que é a funcionalidade, mas durante os vários exercícios, várias videoaulas, a gente vai testando eles aos poucos. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é que aqui em cima, do lado do logo do Photoshop, a gente tem as abas. Cada aba tem uma função específica e vai ter vários comandos dentro dessa função. Então, a maioria das vezes, você vai pensar da seguinte forma.
eu quero abrir um arquivo, importar um arquivo, salvar um arquivo, alguma coisa referente à manipulação de leitura e salvamento, impressão de um arquivo, vai ser na aba File. Você quer editar alguma camada, editar alguma coisa na imagem, transformar, você vai vir na aba Edição. A aba Imagem vai ser para toda a sua imagem, então se você quer alterar a quantidade de pixels, rotacionar a imagem, vai estar aqui na aba Imagem. Eu tenho alguns controles sobre o Layer aqui, tenho controle sobre texto em Type, controle sobre as seleções em Seleção. Aqui é a lista com todos os efeitos, todos os filtros que você tem, opções para 3D, opções para visualização da tua tela, se quer aumentar e diminuir o zoom, quer mexer alguma coisa assim na visualização da tua imagem. Todos os painéis você pode precisar na aba Window. E as opções de Help, de Update, de ativação da tua conta dentro do Adobe. Vai estar na última abinha. Então aqui é a aba de opções, a aba de comandos. Na parte de baixo eu tenho as opções da ferramenta selecionada. Cada vez que seleciono uma ferramenta, ele muda aqui as opções, porque elas são as opções da ferramenta selecionada. E aqui embaixo eu tenho as minhas ferramentas. Essas ferramentas aqui elas estão divididas em categorias, dá para ver aqui pela linhazinha. Ela está dividida aqui em algumas categorias diferentes. E cada uma das ferramentas que tem uma flechinha branca embaixo, ela tem outras ferramentas dentro. Então, se eu clicar e segurar, eu consigo ver que dentro dessa ferramenta eu tenho, na verdade, 4 ferramentas diferentes. E elas estão agrupadas por objetivo. Elas estão agrupadas assim porque se cada uma das ferramentas tivesse expandida e tivesse junta na tua catálogo de ferramentas, ia ficar uma confusão. Você ter muitas ferramentas e ocupar metade da interface só com as ferramentas. E muitas delas aqui não são úteis para o dia a dia. As padrões, que são as que aparecem aqui em primeiro plano, são bem úteis. Mas conforme você vai expandindo aqui, você vai ver que tem uma ou outra que você vai usar bem pouco, ou que você quase não vai usar, que talvez até você nem use por não conhecer elas. Mas você vai ver que tem algumas que são bem práticas, você sempre tem função para ela, e outras que são bem específicas. Ela serve para uma determinada função que talvez não seja o seu tipo de trabalho. Por exemplo, a ferramenta Slice. A não ser que você vai trabalhar para a web, que você queira fatiar a tua imagem, ela não vai ser uma ferramenta tão útil. Se você for fotógrafo, é uma ferramenta que possivelmente você nunca vai usar. Aqui na direita tem todos os painéis que eu trouxe e eu organizei eles aqui. Não necessariamente você precisa organizar desse lado, mas esse é o jeito padrão do Photoshop e é o jeito que eu já me acostumei. Eu tenho todos os painéisinhos. Sempre que eu quero acessar um painelzinho, eu clico no ícone, eu posso diminuir eles e cada uma tem uma função específica. Então, se for trabalhando ali com eles, você vai vendo o nomezinho e com o tempo vocês vão entendendo o que é a função de cada um. E vai ficar bem simples de trabalhar com todos eles. Eu vou deixar aqui posicionado de forma que a gente consiga ver aqui todos os nomezinhos, ó. E cada um aqui tem a logo e o nomezinho. Eu estou vendo o nomezinho porque eu expandi ele. Por padrão aparece aqui só os logos. Eu vim com o mouse, expandi. Daí eu tenho os logos e os nomes. E cada um tem uma funçãozinha. Então eu estou trabalhando com a minha imagem. Eu quero ver as camadas, eu venho aqui em Layers, que são as camadas. Eu quero ver os ajustes, eu venho em Ajustes. Eu quero ver as opções de cor para eu pintar, eu venho em Swatches. Então cada um tem uma opçãozinha lá diferente. Nenhum painel é muito extenso, todos os painéis são bem simples. É só para ficar mais fácil de você ver as suas opções, para ficar mais intuitivo e mais visual. Eu vou voltar aqui para Reset, voltar como a gente tinha salvo o nosso Workspace. E aqui embaixo tem mais 2 opções de painel. Você também poderia trazer novos painéis para cá, tipo, eu quero ver minhas camadas aqui embaixo. Posso pegar ele aqui e jogar junto com os outros. Então você tem bastante controle aqui como você quer posicionar e trabalhar com esses workspaces. E cada painelzinho tem uma função específica. Aqui em cima são as opções da ferramenta. E aqui tem as várias ferramentas que você vai trabalhar no dia a dia dentro do Photoshop.